Saudações sobreviventes! Antes de começar o episódio de hoje, eu só queria fazer um pedido para vocês que estão escutando no Spotify ou em outros lugares que se escuta podcast, para vocês darem uma passadinha lá no nosso canal no YouTube, Um Dia Depois do Fim do Mundo. Sim, nós temos um canal no YouTube. Para vocês se inscreverem lá, porque a gente está tentando aumentar o número de inscritos por lá, para mais pra frente, quem sabe, colocar uns outros conteúdos bem legais para vocês. Então, se inscrevam lá, se você estiver escutando mesmo no YouTube, também se inscreva, vai ajudar bastante a gente. E era isso, muito obrigada. Agora pega a sua máscara de gás, seu repelente anti-zumbi e seu chapéu de alumínio e vamos pro episódio. 10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast onde a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, eu ainda estou aqui no meu bunker 002. Se vocês escutarem algum barulho do mundo caindo na sua cabeça, de uma martelada, alguma coisa assim, é porque o meu vizinho do bunker de cima, eu acho que ele tá construindo um foguete, alguma coisa, porque ele quer sair daqui voando, deve ser isso. Então, por favor, ignorem essa parte, mas a gente segue em frente. A gente está aqui mais uma vez com meu amigo, seu amigo, Rafael. Olá, gente. Rafa, eu tenho uma pergunta para fazer para você hoje. Para que você acha que serve um livro? Um livro, ele serve pra colocar na cabeça e equilibrar, pra você ter postura, não sei. Olha, Rafa, eu acho que você já tem o QI necessário para ser presidente do Brasil. Obrigado. Parabéns. Vou tentar Você então passou no eleições teste. 2022, tá? Vote Rafael. Tá aí, Rafael, já começando a sua campanha. Eu não sei se ele tem idade para isso, mas até lá também as leis já vão mudar, né? Para que lei? Rafa, hoje a gente tá muito feliz. Porque a gente tá aqui, a gente achou uma sobrevivente nossa. Mais uma incrível sobrevivente. Né? Falando em inteligência, a gente tá aqui com a nossa amiga, a Alice. Olá! Oi, Alice. Olá, gente! Tudo bem? A Alice, ela deu uma pausa aí sobre a energia nuclear e como ela vai acabar com o mundo. E pra vir conversar com a gente sobre um filme meio polêmico, digamos assim, né, Rafa? Sim, um pouquinho só. E esse filme é o Idiocracia, de 2006, que conta com a direção de Mike Judge e vai narrar a história, então, de um soldado mediano, chamado Joe, e de uma artista plástica, a Rita, que participam de um experimento científico de hibernação humana. Porém, a base militar onde ficam foi destruída e os dois foram esquecidos no churrasco. Então, eu já quero deixar um beijo aqui para Adriano Bobon, tá, gente? Então, o que era para durar apenas 1 ano prolongou-se para 500, quando Joe acorda do experimento e descobre que a Terra se transformou num lugar nécio, ignorante, imbecil, estúpido, idiota, bocó ou simplesmente bolsonarista, onde Joe é considerado o cara mais inteligente do planeta e terá a grande missão de salvar as plantas do ataque das grandes corporações. Gente, essa sinopse é incrível, né? Essa sinopse é muito incrível. Muito bom, parabéns. A única coisa é que a Rita, ela é garota de programa, né? Sim, mas ela é uma artista plástica também. A gente tem que deixar essa identidade dela. Tá certo, é verdade. E a Alice que escolheu esse filme pra gente. E eu quero saber da Alice o que você mais gosta desse filme e o quão você odeia o governo Bolsonaro também, tá? Olha, esse filme, ele é um filme difícil de ver. Porque... os personagens, sabe? Ficar vendo aqueles personagens te deixa angustiada, sabe? Pelo menos a mim. Em todas as cenas, tipo... é nojento, sabe? A galera só toma Gatorade, né? Pelo que eu lembro. Sim. E isso é muito nojento, assim, ver isso acontecendo, sabe? Eu não sei.
o jeito dos personagens de interagir. Só que, ao mesmo tempo, são características, vamos dizer, caricatas de personalidades e jeitos de pessoas atuais, né? Só que quando você coloca num extremo, como em Idiocracia, sabe? Fica até meio... Ai, eu quero parar de ver esse filme, sabe? Dá muita aflição, é verdade. É, muita aflição. E assim, foi um fracasso de bilheteria, né? Foi um fracasso nacional. E é porque tirou muito sarro. Assim, é claro que tem muito a ver com o governo Bolsonaro, que é uma... Nossa, é uma versão muito louca do governo Trump, né? Mas... basicamente, é uma crítica muito forte aos americanos mesmo, sabe? Todos os personagens são caricatíssimos dos americanos. E o pior é que eles criam uma lógica científica do filme, né? Pra explicar o que aconteceu de evolução humana nesses 500 anos que se passaram. E tem um pingo de medo de... Ai, e se acontecesse, sabe? Você também não quer ver o filme porque você fica... com uma sensação de, nossa, pior que poderia, meio que, ir pra esse lado, digamos assim. Meio que tá indo, eu sinto esse clima, sabe? Não sei. Há quem diga que já... que é uma previsão muito correta do que tá acontecendo. Sim. Existem várias coisas aí. Então, nesse mundo, o presidente que foi eleito... É uma celebridade, no caso ali, ele é uma celebridade de luta livre, que eles chamam lá? Eu acho que é luta livre. É luta livre aqui, Acho né? É um tipo de espetáculo, muito mais do que um esporte, é um espetáculo muito americano, em que não existe essas regras muito corretas, como, sei lá, o boxe, alguma coisa assim, e os lutadores, eles são muito mais personagens. Então, tem hora... é muito intrínseco lá na cultura americana, né? Então, eles são personagens como se fossem de um reality show, né? Sim. E reality show é uma outra coisa que existe lá, que veio de lá e vendeu pro mundo todo. E aqui a gente tem agora também a cultura dos reality shows e de a gente adorar personas... E se interessar pela vida de pessoas que estão presos numa casa e que estão... Enfim. E o que aconteceu lá foi justamente um personagem de reality show que foi eleito como presidente dos Estados Unidos, né? Sim. Outra coisa que é muito parecida a essa anti-intelectualidade, essa anti-ciência, que é o grande tema do filme. Eles são pessoas ali que... A pessoa que pensa ou a pessoa que sabe ler o mínimo já é considerada... E tem uma coisa, assim, muito interessante que é a masculinidade ali, né? Porque Sim. o cara usa uma palavra que, aliás, hoje em dia... Esse filme não conseguiria se sair com usar essa palavra tantas vezes, mesmo que fosse no meio da piada ali, que é a expressão fag, que aqui talvez a gente poderia traduzir para bicha, alguma coisa assim. Sim, que é para se referir... Então, Boiola. Então o nosso Ou seja, protagonista... Bolsonaro, não é? O boiola, talvez seja alguma coisa do tipo. Que é usado como ofensa ali, é usado como uma coisa ruim. Então, nesse mundo, o nosso protagonista, ele sai do passado e ele é congelado, e o mundo se desenvolve dessa maneira onde o QI das pessoas caem e as pessoas ficam cada vez mais... voltam a um primitivismo, assim, de alguma maneira, e ficam cada vez mais estúpidas. Até que esse cara, que era completamente mediano, né, no passado, ele vira o cara mais inteligente daquele tempo, do futuro, quando ele acorda ali naquele futuro. E ele é um cara que não sabe muita coisa também, não tem nada demais, mas ele tem um pouco de senso comum e ele sabe ler. E aí o tempo todo ele é chamado de fag por causa disso. Nossa, se você lê, isso é muito gay. Você não sei o que lá, isso é muito gay. Tudo pra eles é isso, porque qualquer coisa que demande um pouco de pensamento, um pouco de
qualquer tipo de sensibilidade é considerado isso. Então tem coisas assim muito... e as corporações, principalmente, né? Elas acabam se envolvendo em tudo na política ali, patrocinam políticos, o que é muito real na política americana e na política brasileira também, tanto que Mundial, mudanças nunca... mudanças não ocorrem porque justamente os políticos eles não estão a serviço da população que elegeu, e sim quem elege eles é quem pagou a campanha, geralmente são grandes corporações, então eles vão completamente a favor dos interesses dessas corporações. E as corporações que têm que fingir, quando eles entram ali naquela grande loja, o cara completamente desanimado, o empregado ali, fala assim: bem-vindos à nossa loja, eu te amo. Que tem que fingir essa afetividade com o cliente, e é substituído, qualquer tipo de afetividade é substituído por marcas e corporações e o que você tem que comprar. Tem partes ali, eu concordo com partes que eu acho que são muito reais hoje em dia, mas por outro lado eu discordo de outras coisas no filme. Não sei vocês aí. Mas o que você discorda? O motivo, eu acho. O motivo pelo qual as pessoas ficaram assim, o mundo ficou assim. Eu acho que ele passa muito perto do gol, mas ele erra a marca ali do que causou o mundo ficar assim. Eu acho que o mundo ali é muito real, mas o motivo para como ele chegou até ali, eu acho que ele erra. Sim. Porque ele acaba chegando numa parte da genética. Então, logo no começo, a gente tem uma cena em que ele justifica como é que as pessoas ficaram tão burras. Então, por um lado, nós temos um casal que parece ser... Existe aí um classicismo ali, que eu acho que eles colocaram. Então, por um lado, tem esse casal que ele é colocado como inteligente, então os dois são formados, só que eles não se reproduzem, eles não têm filhos, justamente porque eles são inteligentes e eles pensam, mas agora não é a hora, vamos pensar melhor. E enquanto isso, tem o casal que é dito como burro, que se reproduz e tem filhos, e os filhos vão tendo filhos e se reproduzem muito. E segundo essa explicação, essa burrice é genética, praticamente, entendeu? Sim. O que eu acho que é completamente errado, assim, não é que passa geneticamente isso, e que as pessoas burras estão se reproduzindo mais. E, por outro lado, também acaba sendo contra... Tem uma população ali, tá certo que tem uma população do sul dos Estados Unidos que é republicana, e esse filme acaba sendo uma crítica ao governo Bush, porque é de 2006, né, gente? 2005, 2006. Ao governo Bush, então eles já estavam prevendo isso, e os democratas lá veem os republicanos também como principalmente, e não é os políticos em si, mas principalmente as pessoas mais pobres ali. Então tem o pessoal que eles chamam de white trash, que é o pessoal que mora em trailers e que não tem condições, e daí colocar eles como os responsáveis pela burrice, e um casal que é claramente mais rico, tem mais condições ali, tanto para estudar, porque lá é tudo pago, não tem universidade pública lá boa, não existe nada disso. Então, colocar que eles, por terem mais oportunidades, eles vão gerar filhos mais inteligentes, eu acho que eles erram a marca aí, mas eles passam muito perto de certas coisas. Enfim, o que vocês acham sobre isso? Eu vou falando depois. Então, assim, eu concordo com tudo que você falou, porque eu acho que dá muito pra problematizar essa parte, porque eu mesmo estava problematizando bastante nesse sentido do dialeto, né? Porque nesse futuro é considerado um dialeto mais periférico, mais caipira, o dialeto ruim, enquanto o dialeto bom seria justamente aquele desse cara que veio do passado, né? Apesar de lá eles estão criticando um ao outro, né? Mas eu sinto que existe essa diferenciação, de que o dialeto popular ele é ruim e o dialeto bom é o antigo, o mediano pra cima, né? E esse começo também, eu concordo com tudo que você falou. Essa diferenciação de classe social tá muito clara ali, só que também é uma coisa que você falou de governo Bush. Eu acho que o filme tá querendo criticar eleitores do Bush.
E ali é uma leitura muito escrachada, sim, e acaba caindo por uma coisa muito problemática também, se a gente for pensar nessa população pobre, né, que não teve esse acesso justamente para saber mudar seu voto, né, para saber reconhecer quem que ela está votando, porque às vezes, muitas vezes, aliás, a pessoa só vota porque alguém pediu para votar, ou porque está passando demais na televisão, ou porque justamente, igual o caso do Trump, era um empresário da televisão, e aí o pessoal, ele é famosinho, vamos votar nele, e é isso. Gente, o Trump E a mesma coisa apareceu até aconteceu nos com o Bolsonaro aqui. Batutinhas, né? Sim. Os grandes batutinhas aí, a versão de 90 e, acho que 94, 94, 96. Também adorava assistir. Mas eu acho que é isso, é só uma crítica ao governo Bush, sabe? Eu acho que o filme todo, ele é muito interessante por conta disso, sabe? Enfim, é um filme que eu gostei. Eu acho que tem essa questão também da masculinidade que você falou no começo, de ter uma hora que ele cita até as pesquisas que são feitas, né, nessa época, e ele fala lá que é sobre eles querem evitar a queda de cabelo e prolongar a ereção, então é só isso que eles pensam, que é uma crítica muito à masculinidade frágil, né, desse personagem homem, masculino, e achei super interessante isso também. E assim, é igual eu falei, uma alegoria gigante ao governo Bush e, né, conseguinte, o governo Trump, que dá pra gente fazer esse paralelo. E você, Alice, o que você acha? Olha, eu também, eu tô com vocês. Mas o filme, ele realmente, essa coisa de atacar a população geralmente pobre, né? Saiu nas redes sociais recentemente uma notícia, né? De que Mas é bem genérica, né? Só a manchete, né? Que pela primeira vez os filhos têm QI inferior em relação aos pais, sabe? Sim, Só que aí eu fui ver, e essa pesquisa, ela foi feita por um cara francês, entendeu? E ele avaliou crianças com acesso a muita coisa. Crianças ricas e crianças que tinham boa desenvoltura na escola, sabe? Eles fizeram vários testes. E aí, o que tá apontando, na real, é pra isso, sabe? Tipo, eles tá apontando que realmente o QI tá diminuindo, mas no caso é por causa das telas, que é uma das coisas que tá ajudando, sabe? Mas são várias coisas, né? Menos interação social, menos interações, sabe, reais, assim. Tudo isso afeta, né, na nossa cabeça no final das contas. Só que aí era preocupante, porque aí os bebês e as crianças, elas estavam tendo muito acesso diário, de muitas horas por dia, às telas, e aí elas estavam vindo realmente com QI necessariamente menor, sabe, em média geral, que os da geração anterior. Sendo que o QI estava aumentando até então, sabe? Sim. Então, na real, o que pode acontecer é esse QI diminuir em todas as classes mesmo. A não ser para uma elite muito pequena de pessoas que, sei lá... A não ser para os filhos das pessoas que inventam os aplicativos, inventam os sistemas operacionais, como o Bill Gates, ele diz que todas as pessoas que criam esses softwares, que são os grandes ali do Vale do Silício e tal, eles proíbem, quando eles têm filhos, eles proíbem os filhos de ter celular quando criança, tablet quando criança, justamente porque eles criam essas coisas e eles sabem que redes sociais e aplicativos, essas coisas são feitas para viciar. Eles são que nem aquela maquininha do cassino, né? Ele já tem um mecanismo ali feito para você ficar só olhando. E tem alguma coisa assim no filme, porque o cara ali, ele não se contenta com uma tela de televisão, ele tem várias telas ao mesmo tempo, então ele tem que estar, e hoje em dia a gente tá com várias telas ao mesmo tempo, né? E tem que estar se distraindo o tempo todo. O próprio cara que fez essa pesquisa no Instituto Francês, tem que abrir a notícia, mas acho que todo mundo já sabe do que eu tô falando, né? Tá totalmente circulando nas redes sociais. Mas ele fala exatamente disso, que o futuro seria como... eu vou meio que citar. Seria um futuro no qual, através do acesso constante e debilitante ao entretenimento, eles aprenderão a amar sua servidão. Eles vão se divertir até a morte. Sabe? E é exatamente o que o Idiocracia faz, porque
No Idiocracia também teve um grupo separado de cientistas que se preservaram, né, pra fazer todas essas indústrias acontecerem, né? Porque continua tendo... É um mundo onde tem muita gente burra que não sabe fazer nada, mas ao mesmo tempo tem tecnologias de ponta em várias coisas. Então, Sim. como é que essas tecnologias de ponta estão se mantendo? Tem alguém que tá mantendo elas vivas, né? E tem todos esses conhecimentos, então... E é uma galera que a gente nem conhece muito no filme, né? Essa grande corporação pode ser que seja esse grande cérebro, né? Porque, como a Ellen acabou de falar, os filhos desses grandes corporativistas, eles não têm acesso a esses negócios que vão viciar as pessoas, né? Que é o que fala na pesquisa que a Alice trouxe pra gente. E é muito interessante essa pesquisa, porque ele traz muito essa questão do entretenimento, né? Na internet. E a gente, como estudantes de audiovisual, não sei se vocês sabem, mas a Alice também é da nossa turma. O quê? Como assim? Como assim? Mas eu achei muito preocupante isso, porque justamente ele acaba vilanizando bastante as telas, né? E em um dado momento lá dessa notícia eu vi que ele fala que a música, a arte seria bons encontros para essas crianças aprenderem. Mas a arte também está nas telas, né? Inclusive, na hora que ele vai citar os dispositivos, ele fala que um dos mais prejudiciais é justamente a televisão e os videogames, que são dois dispositivos que a gente do audiovisual usa muito. E a gente ama. Assim, Que dor. eu queria perguntar pra vocês se sentiram ofendidos com isso? Vocês acham que o trabalho que a gente faz, a gente tá fazendo errado de audiovisual? O que a gente tem que mudar? Ofendida? Não. Ah, gente, eu acho que... Eu não fiquei ofendida, não. Eu acho que ele tem um ponto dele e eu faço sabendo disso. Tendo consciência... Porque, assim, o entretenimento em geral, sabe? Eu acho que não é só a tela. Tem várias coisas. É que a tela virou um lugar muito mais fácil, né? Tipo, a sua casa é uma constante física. A não ser que você compre uma coisa nova, as coisas que tem na sua casa vão continuar sempre iguais, mais ou menos. E as nossas telas são a grande mudança, né? É coisas inconstantes, se a gente quiser. A gente pode colocar várias coisas diferentes aqui. Então, eu acho que é uma fonte de entretenimento muito forte mesmo. E, sei lá, o mundo é muito difícil hoje em dia. Tem poucos espaços públicos legais pra ir frequentar. Todo lugar que você tem que sair, você tem que gastar algum dinheiro. Então, muitas vezes a gente acaba não saindo, sabe? Aí entrou a pandemia, o fim do mundo tá chegando, eu não tenho máscara de gás pra meter o louco por aí, sabe? Então o que eu... Como assim? A gente tem que mandar nosso kit pra você, Alice. Gente, eu quero uma montando um máscara kit de gás. sobrevivente. Eu realmente estou à procura, na real. É assim que eu vou poder prosseguir com a minha vida. Porque... Gente, Você vê que a gente só chama sobreviventes de verdade aqui, entendeu? A gente que tá realmente preocupado com o fim. Estamos no fim do mundo, gente. estamos. Então, eu acho que o entretenimento, por mais que seja maléfico, eu acho que é debilitante pra gente. É por causa de todos os entretenimentos e distrações que eu tenho na minha vida que eu não me revolto, que eu não saio na rua e vou atrás de um vereador, tá ligado? Eu acho. É verdade. Não, mas é verdade mesmo. Eu acho que pode impedir a gente de realmente ter um conhecimento mais profundo das coisas, né? Então, por exemplo, o Twitter é uma coisa... Aliás, sigam a gente no Twitter, pessoal. @depoisdia. Mas o Twitter é uma coisa que eu não tenho entrado muito, praticamente mais pra postar as coisas do podcast mesmo, porque era uma coisa que eu, numa época, eu tenho que confessar, viciada, porque ele é feito pra isso, é aquela maquininha do cassino, né? E eu tava percebendo que eu deixava, porque ele tem agora uma maneira de você marcar posts pra você ver depois e tal. Eu tava marcando livros e artigos pra ler depois, e essa lista só ia aumentando e eu nunca lia. Então a gente acaba tendo uma educação através de headlines mesmo, das coisas. O que é um tipo de informação completamente rasa, sabe? Sim. Porque a gente tá perdendo... Eu tenho um livro que eu indico, que é Minimalismo Digital, do Cal Newport. Que ele é um cara ele é um professor, que ele já escreveu vários livros sobre o assunto, e ele fala sobre o assunto da atenção. E ele fala que
esse é o nosso maior tesouro na atualidade, a atenção, porque ela tá muito escassa, sabe? A gente tem estímulos, a gente não é feito para ter tantos estímulos, nosso cérebro não é feito para ter tantos estímulos o tempo todo à nossa volta. Então é por isso que a gente fica estressado, ansioso o tempo todo, porque a gente é programado para prestar atenção a estímulos, porque pode ser um perigo, pode ser o nosso colega de tribo falando uma coisa importante, onde está a comida, pode ser, então a gente precisa prestar atenção a estímulos. Mas o que acontece é que artificialmente a gente criou vários estímulos que estão à nossa volta, e agora a gente tem que prestar, é programado para isso, a gente presta atenção em tudo. Então a gente está aqui no celular, mas está assistindo, a gente não consegue assistir um negócio inteiramente, um filme, alguma coisa, sem estar o tempo todo também olhando o celular, e daí você tem, 10 redes sociais ao mesmo tempo para ver, e esses estímulos sociais, eles viciam porque você cria algum tipo de prazer, mas ao mesmo tempo eles também te estressam, porque nem sempre, na maioria das vezes, principalmente hoje em dia na internet, não são positivos, e te deixam ansiosos com perigos e coisas, brigas de pessoas e coisas que deveriam chamar a nossa atenção no mundo real, mas estão sendo feitos de uma maneira artificial. Então ele fala sobre a preciosidade da atenção para o trabalho profundo, para um trabalho em que você fica horas e horas numa coisa só e você consegue se concentrar, que é uma coisa que a gente realmente tem perdido ultimamente, sabe? Para parar para ler um livro, gente, eu tenho tentado seguir esse minimalismo digital para conseguir voltar a ler meus livros, porque era uma coisa que você para e você perde também a capacidade de ficar entediado. Ele fala inclusive nisso, ele propõe um detox, que é você se acostumar de novo a ficar entediado. Você está na fila de algum lugar, você fala, meu Deus, eu tenho que olhar pro celular, entendeu? Você tá esperando a água ferver, você sabe, qualquer coisinha, eu tenho que olhar o celular. Então ele propõe esse detox da gente começar a se reacostumar a ficar entediado, porque isso faz a gente ficar de novo sozinho com a gente mesmo na nossa cabeça e conseguir refletir sobre as coisas, entendeu? Quanto ao entretenimento, eu não acho que é exatamente isso. São principalmente as corporações. São as propagandas. Exato. Ele não é a arte em si. Eu acho que realmente esses meios de comunicação não são exatamente eles, né? Tem várias maneiras agora da gente assistir coisas novas e ver coisas novas, mas o problema é que eles querem vender isso pra gente o tempo todo. E para vender, você precisa chamar atenção, e chamar atenção a qualquer custo. Esse era o problema. E isso não é coisa de hoje em dia. Programas sensacionalistas sempre existiram, né? Sempre existiu o Super Pop da vida, sempre existiu o Datena da vida. Antes do Datena era outro cara, o Ratinho fazia isso antes dele. Eu lembro de assistir quando criança, e ele tem todos os recursos pra ser muito barulhento, pra falar de violência, pra jogar coisas, pra gritar na sua cara, e chama a sua atenção, entendeu? Então, isso sempre existiu. A partir do momento que a gente tem que vender, comprar a atenção das pessoas, porque logo depois vai ter um comercial da cerveja tal, ou não sei o que lá, quando você precisa comprar essa atenção das pessoas, é que cria o problema pra mim, entendeu? Sim. E não é a arte que está sendo colocada ali. Eu também sou super a favor de que a arte seja acessível e que seja de uma maneira em que que as pessoas entendam a mensagem que você está passando, sim. Mas a mensagem que eles querem passar é comprada por todos esses anunciantes e então ela é vazia, não tem nada por trás, entendeu? Eu concordo com tudo que vocês falaram, porque a gente tem que lembrar que o audiovisual é uma ferramenta, né? Como qualquer coisa nesse mundo. E uma ferramenta você pode usar para o bem e para o mal, né? A gente já viu, por exemplo, a ciência usando a ferramenta ciência para o mal. Por exemplo, criando bombas atômicas, que não vejo serventia alguma para se criar isso, a não ser para a explosão que aconteceu lá no Japão, por exemplo, né? Na Segunda Guerra Mundial. Enfim, coisas desnecessárias. Do mesmo jeito, o audiovisual é uma ferramenta, e eu acho que a gente pode usar ela para o bem, né? Audiovisual é arte, e arte
com certeza gera reflexão, né? Lembrando que muito Marighella ainda tá travado, não tá? Sim, eu acho que tá, né? Acho que tá. Mas assim, gente, arte a gente tem que consumir. Eu entendo nessa pesquisa quando ele fala de tempo de tela. Porque justamente, assim, ficar 24 horas numa tela é uma coisa ruim até pra sua visão, assim. Eu tô tendo essa experiência durante essa pandemia, fazendo tudo na tela, eu não tô aguentando mais. Às vezes eu fico até pensando, nossa, eu tenho que sair um pouco, fazer algum exercício, sabe? Não sair de casa, mas sair da tela, fazer alguma coisa. Porque eu já me peguei várias vezes durante esses últimos anos no YouTube, assistindo vídeo na velocidade 2. E assim, assistir vídeo na velocidade 2, você não pega muita informação. E eu percebi que eu tava fazendo isso justamente porque eu queria consumir a maior quantidade de informações possíveis em menos tempo. Porque eu acho que essa é uma coisa que a internet fez a gente ser, sabe? Tem que saber de tudo, você tem que estar sempre antenado, nas redes sociais você tem todos os assuntos à sua disposição, se você não sabe daquele assunto é porque você não quis, tá tudo de graça lá pra você, e assim, é um sistema muito horrível pra nossa saúde mental, né? Eu não sei como é que vocês veem essa questão dessa quantidade de informação na internet, mas assim, eu tô sentindo cada vez mais esse peso, sabe? De ter que saber de tudo, não tenho tempo pra errar, né? Agora com esse negócio de cancelamento que tem na internet, a gente não pode falar mais nada. É tipo, aprender com as coisas, né? A gente pode falar e alguém explicar pra gente, a gente ouvir, a gente aprender com as coisas, mas enfim, esse negócio da informação toda hora, né? De saber tudo, nossa, tá me deixando assim, às vezes, muito louco. A cultura atual tá difícil mesmo. Eu acho que todo mundo ficou, de repente, muito ansioso. Eu não conheço uma pessoa que não seja, pra ser sincera. Não, mentira. Sempre tem, né? Eu conheço, sim. Mas são poucas, sabe? A maioria, minha família inteira, sabe? Todo mundo, de alguma maneira, sabe? Cada um manifesta a ansiedade de um jeito. Mas todo mundo tá manifestando, entendeu? De algum jeito tá. Sim. Porque a pessoa tem. E sim, eu acho que isso tá ajudando a gente também a ficar burro, velho. Eu me sinto... Eu não sei, é tudo muito... Sabe, parece que nenhuma resposta pra vida você vai achar na internet. Eu sinto isso às vezes. E a gente não pode esquecer de uma das coisas que foi graças à internet que se espalhou, que são os fake news. Sim. Que são fake news de WhatsApp, que são os bots que tanto isso tem em comum tanto a administração, a campanha do Trump, e depois o filho do Bolsonaro, e foi comprovado isso, ele foi lá conversar com o responsável por essa campanha, que foi através do Facebook lá, e aqui foi através do WhatsApp, o Steve Bannon. E eles espalharam os bots aqui para fazer campanha pro Bolsonaro também, e falar mal do outro lado e tal, e falar, nossa, eles estupram criancinhas, sabe? É desse nível de absurdo e de nojeira mesmo, assim. E de saber, o algoritmo já sabe para quem mandar, quem já tem a tendência para gostar de tal coisa, de outra coisa. E as pessoas, justamente por não, às vezes, não verem, a gente já falou sobre isso em outro episódio, mas não entrarem na notícia para ler, não terem uma paciência para dar uma pesquisada a mais, e não já acreditam também nas coisas, né? Então, isso é uma outra coisa negativa que se espalhou graças à internet. Mas tem um lado positivo também, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, bastante das informações e aprendizados que eu consegui na minha vida, assim, eu consegui através da internet. Seja videoaula para vestibular, sabe? Seja uma outra videoaula pra gente aprender a editar, fazer as coisas. Seja para ouvir esse podcast maravilhoso que vocês estão ouvindo agora. Seja para ver qualquer vídeo no YouTube. Enfim, a informação também tá na internet, né? Então... De novo, a internet é um dispositivo, né? E, assim, infelizmente a gente tem que saber... Foi usado. A gente tem que saber educar as pessoas. Eu acho que a resposta sempre acaba sendo educação, né? É que o problema é que a internet é assim, é como se fosse ela dar essa educação, mas se essa educação fosse oferecida presencialmente também, seria muito bom. Por exemplo, deixa eu ver qual é o nome dele, o Michel Desmourget, que é o cara lá daquela notícia lá que eu falei, sabe?
Ele falou, a previsão pra ele no futuro, pra educação, é que a elite vai ter dinheiro pra ter aulas presenciais, humanas, reais, entendeu? E pra população pobre vai sobrar aulas virtuais com uma pequena porcentagem de aulas presenciais, vamos supor, entendeu? Uma grande parte do conteúdo é passado virtualmente e aí... Não, mas tem presencial, olha aqui, sabe? Mas tipo, é bem pouco. Então isso pode significar uma forte precarização. Porque, com certeza, os ricos não vão querer colocar seus filhos em escolas nesse nível, sabe? Vão querer colocar eles em escolas incríveis e presenciais, entendeu? Que estimulam todos os sentidos deles. E aí, é uma desvantagem muito forte. Mas, sabe, pensando de forma pessimista, ele mesmo falando que é pessimista da parte dele, pode ir pra esse lado, sabe? Então, por mais que ela traga coisas boas, pode ser meio dourar a pílula, sabe? Eu não sei. Eu acho que o presencial ele tem muito impacto mesmo no aprendizado. Se for um presencial legal, é claro que tem presenciais, a gente sabe muito bem disso, que nem sempre inspira, mas com certeza é uma precarização só ficar no virtual, gente. E a gente só vai piorar, sabe? Não é bom para nosso cérebro. A gente aprende menos assim. Eu acho que é o que ele falou na pesquisa também, né? De, tipo, ter interação social, é importante isso. Então é uma coisa que o virtual não consegue te dar, né? Infelizmente. E... enfim, é o que eu falei. Eu acho que o virtual ainda tem campos muito interessantes, mas acho que como a Alice acabou de trazer, a questão é grana. Infelizmente, quem tem acesso a uma boa educação sempre vai ser quem tem mais condições financeiras. Acho que esse é o nosso grande problema do capitalismo, né? Essa desigualdade social, assim. Infelizmente, é muito chato ver alguém que consegue tudo e outra pessoa que não consegue nada. Porque essa pessoa que consegue esse estudo muito melhor, ela usa tecnologia também dentro da escola dela, mas usa como uma ferramenta que está auxiliando no aprendizado dela. Enquanto, por exemplo, na escola pública, por exemplo, de onde eu vim, né, e assim, quando eu estudei na escola pública, a gente não estava nem tanto assim com a internet em alta, mas geralmente era tipo, deixa um filme rodando no dia que faltou o professor, e os alunos ficam lá jogados sem fazer nada, sabe? Sem uma reflexão desse filme. Assim, filme com certeza é uma ótima fonte para se ver, mas assim, exige uma reflexão, exige um discurso depois, enfim. E, enfim, é isso. Acho que o aprendizado realmente precisa tá nessa luta também anticapitalista, sabe? É nisso que eu acho que o filme bate na trave em algumas coisas, quando ele fala quais são os problemas ali reais desse mundo. Primeiro, que apesar de ter muitos elementos parecidos com o nosso mundo, críticas que valeriam pra gente, por um outro lado, tem uma coisa que seria até bom se estivesse no nosso mundo, mas não tem, que é... Quando eles descobrem, eles fazem um teste de QI em todo mundo, e quando eles descobrem a pessoa mais inteligente daquele mundo, do país, eles colocam essa pessoa para liderar, eles colocam essa pessoa para ser o presidente. Ou seja, seria muito bom se isso acontecesse, mas isso não acontece. Não é assim que a gente escolhe. A gente não escolhe a pessoa mais inteligente para ser nosso presidente. Antes fosse. E outra coisa é que eu acho que a burrice... que lá é colocado como o maior problema, as pessoas são burras, eu não acredito que esse é o maior problema no mundo, nem no mundo deles e nem no nosso. Para mim, é muito mais o egoísmo e a crueldade, sabe? Tem também a violência, as armas, a violência é mostrada nesse mundo. E agora os Estados Unidos, né, exportou... já há muito tempo vem exportando através dos filmes deles a violência como um heroísmo, um tipo de heroísmo, essa cultura das armas que eles têm há muito tempo, que agora do nada apareceu, não, agora nós amamos armas também, porque os Estados Unidos amam. Também tem o machismo, que aparece lá, inclusive eles fazem uma paródia da Fox News, né, que é um canal, para quem não sabe, é um canal de direita lá, que apoia o Trump sempre. Para quem não assistiu, eu recomendo muito um filme chamado Bombshell, que mostra como é a situação das mulheres lá,
nesse canal. Mostra casos reais que aconteceram de assédio das jornalistas, âncoras lá, das mulheres que trabalham lá. Na paródia, eles colocam os apresentadores da Fox News seminus, apelando aí à sensualidade para ter audiência, né, e tal. Sim. Eles fazem isso, mas ali tem um homem sem camisa e tem uma mulher, assim, com decote também seminua e tal. Na vida real, eles não fariam isso. Se fosse chegar ao extremo ali do que a Fox News poderia fazer, seria um cara bem mais velho de paletó e gravata e uma mulher seminua, porque eles fazem isso com as mulheres lá. Tanto que no próprio filme eles mostram assim, o cara que era o diretor ali da Fox News falando para elas, olha, minha querida, você tem que tá bonita ali, tem que chamar atenção, tem que mostrar as pernas, entendeu? Essa eu não fiz as regras, é assim. Então é muito mais o apelo esse machismo ali, apelando para as mulheres serem objetificadas ali. Outra coisa que eles mostram, mas também acaba não sendo o culpado principal dos problemas no filme, é o capitalismo mesmo. Eles mostram as corporações patrocinando tudo, inclusive a política, ao ponto de que o marketing daquele energético lá foi tão bem feito que as pessoas começam a regar as plantas com o energético, porque tem eletrolitos e não sei o que lá. Eles colocam na cabeça, assim, essa pseudociência na cabeça das pessoas através do marketing do energético, e as pessoas acreditam, entendeu? Eles não vão atrás para pesquisar, mas apesar disso, eles não colocam o capitalismo como o motivo, ou um dos motivos principais da decadência desse mundo. Eu não vi. Desde aquele filme They Live, sabe? Eles Vivem. É um filme dos anos 80. Quero muito falar sobre esse filme também. Enfim, eu vi esse filme. Gente, eu nunca vi um filme americano que criticasse em si o capitalismo, sabe? De verdade, escancarado. É muito difícil. Sim. O recente Dilema das Redes da Netflix, né, que pegou um monte de uma galera do alto escalão, né, da Google, Facebook, Instagram. E a galera falando que não colocava os filhos pra ver nada, que eles mesmos estavam viciados nos próprios designs. Mas o próprio Dilema das Redes também terminou com uma mensagem mais ou menos positiva e não fez nenhuma menção a nenhum sistema econômico de círculo vicioso aí. Eles não falaram nada disso, assim. Então, eu acho que isso é bem comum. É quase uma proibição ainda lá, talvez, sabe? Imagina, teve um fracasso de bilheteria sem ter falado mal do capitalismo. Só falando mal dos americanos. Meu, isso é muito verdade. É uma coisa que eu tenho notado em comédias atuais, até de comediantes que eu gosto, tal, e outras coisas assim, que eles chegam até um ponto, eles falam assim, olha, eles apontam, né, a comédia americana é muito disso, de apontar absurdos no dia a dia e no mundo, né, o stand-up que veio de lá é muito isso, mas ao mesmo tempo eles não chegam até a parte em que vai criticar as estruturas ali, e a estrutura do americano é o capitalismo e os militares, né? Eles nunca chegam ali. Então, pessoas que são consideradas, entre aspas, de esquerda ali, eles sempre vão falar super bem dos militares e eles não chegam e eles fazem uma autocrítica, eles zoam de si mesmos, assim, por estarem ali no meio do sistema, mas nunca vão falar do sistema capitalista como se, mas fazer o quê? Essa é a vida? Fala assim, essa não é a vida, esse é o sistema que a gente tá vivendo hoje em dia. Eles não chegam a romper com isso de nenhuma maneira. Tem a série, acho que vocês devem ter assistido, The Good Place. Eu vi o primeiro episódio. Enfim, eu vou dar um spoiler The Good Place aqui, tudo bem? Pode dar. Pra mais pra frente. Eu assisti até o final. Eu gosto, eu acho divertidinho isso, assim, é mais baixo orçamento do que você costuma ver em outras coisas, e essa ideia de céu da pessoa. Então é sobre, já contando, é sobre essa moça que ela morre e ela vai pra uma espécie de céu lá, que eles chamam de bom lugar,
Só que ela, na verdade, ela tá enganando todo mundo porque ela não fez nenhuma daquelas boas ações que eles estavam falando e ela merecia ir para o mau lugar. As questões, tem até questões filosóficas que eles fazem ali, eu achei, né, eles chegam a citar filósofos. Um dos personagens é um professor de ética e de história da ética, da filosofia, tal lá. Então, tem coisas interessantes no meio. Mas eles chegam até um ponto em que eles estavam vendo o sistema de contar boas ações e má ações, que tinham um defeito ali. E é por isso que as pessoas não... ninguém estava entrando no céu mais, ou no bom lugar mais, porque tinha um defeito no sistema de contar boas e más ações. Eles chegam até um cara que é o cara mais perfeito do mundo, que seria esse cara que ele planta a própria comida, para não ter impacto ambiental. Só que daí, o que eles colocam? Esse cara como ridículo, em vez de colocar ele como seria um bom exemplo. Porque ele não planta, ele só come, tem uma época que ele só come nabo, porque plantar não sei o que também vai afetar o meio ambiente, o sistema, e se comprar um produto tal, vem de uma corporação, uma grande corporação. É isso que eles queriam dizer, que você não consegue... É impossível você romper com esse sistema, porque se você compra ali o refrigerante tal... você não fez nada de ruim, nada de tão ruim, você não matou alguém, nem nada disso. Mas aquele refrigerante, você está contribuindo para uma grande corporação que explora pessoas em outros países subdesenvolvidos e que essas pessoas estão morrendo por causa disso. Então, de alguma maneira, você perde pontos, segundo o sistema deles, porque você é responsável indiretamente pela morte daquelas pessoas. Então eles chegam até essa conclusão, eles chegam até esse ponto, mas a conclusão deles não dá pra ser perfeito. E é isso. Eles nunca chegam é o sistema capitalista que tá fazendo você, entendeu? Tudo isso tá interligado, e a gente sempre fala isso aqui, né, Rafa? Essas coisas estão interligadas por causa do sistema capitalista. É por causa dessas grandes corporações que só exploram o lucro e a vida humana não importa, e o planeta não importa, é justamente eles que estão matando o planeta, que é o grande responsável por isso. E a gente tem que romper com esse sistema de alguma maneira, ou a gente tem que... Sabe, é uma coisa que dá trabalho você pensar nisso, assim, é desconfortável pra caramba, e principalmente pra eles. Se os pilares deles ali são o sistema capitalista e os militares, é difícil deles falarem também como a força militar deles é responsável por morte de inocentes, de tantas coisas ruins pelo mundo todo, entendeu? Porque é a força que tá, segundo eles, defendendo eles ali. Então, como é que eles vão romper com isso na comédia? Então, a comédia deles não pode ser muito subversiva, sabe? Às não pode chegar a esse ponto. Eu não sei se não pode... Eu acho que vai ter uma grande represália se for subversiva nesse nível, uma série americana. Mas, às vezes eu sinto que os próprios criadores dessas séries não desejam... Tipo, eles imaginam um capitalismo ético, entre parênteses, sabe? Porque os Estados Unidos, diferente do Brasil, o capitalismo, ele... Tudo bem, tem várias questões que dão super errado nos Estados Unidos hoje, mas ainda tem um estilo de vida para uma enorme quantidade da população, um estilo de vida bem alto. Sabe, dá pra você ter muita coisa, dá pra você gastar com muita coisa, sabe, tirando a saúde, entendeu? Dá pra você entrar sabe, fazer parte do capitalismo, entendeu? Então, às vezes, no Brasil, muitas pessoas, tudo bem, são contra o capitalismo, mas às vezes é porque elas também estão à margem dele, sabe? Estão tentando sobreviver nele, mas não conseguem desfrutar dele, entendeu? Comprar produtos legais, ir nos lugares caros que são divertidos. Mas lá tem mais acessibilidade a isso. Então, é como se eles tivessem mais a perder. Eu sinto isso, sabe? É um estilo de vida que eles amam. Eu acho que eles são distraídos muito com isso também, sabe?
Porque, como você falou do sistema de saúde lá, é terrível. A pessoa morre na porta do hospital porque não tem um sistema de saúde público, entendeu? Não tem. E aqui, por mais que tenha defeitos no nosso sistema de saúde, a gente tem acesso, tá? Sabe? Eu já precisei do sistema de saúde público e realmente já utilizei disso. E eu fico imaginando, se eu não tivesse isso, caramba, o que eu ia fazer, sabe? E eu imagino pessoas que tenham problemas crônicos, pessoas mais velhas, pessoas, sabe, que tenham outros problemas. Imagine isso, você não ter como ir para um posto de saúde, sabe, para conseguir alguma coisa. Então, ali essa parte é terrível, e eu acho que a classe média lá, que era o grande trunfo deles ali, tem encolhido muito, e eles têm falado muito disso na campanha. Eu tenho acompanhado essa campanha aqui. Aliás, hoje tá tendo a votação nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a gente tem vezes que a gente grava semanas antes, mas dessa vez a gente tá gravando na semana, praticamente a gente vai postar. Ainda não sei o resultado, mas talvez demore semanas pra gente saber o resultado, porque a maneira deles de contar votos é uma bagunça. Mas eu tenho acompanhado essas campanhas e eles têm falado muito disso. Eu acho que cada vez mais o povo lá tem ficado insatisfeito, só que eles não sabem, só que eles ainda estão muito... Tudo isso está muito abafado pela cultura ali. A cultura deles é muito capitalista e é muito a favor das armas. E eu acho que essa insatisfação que também fez com que... de alguma... tô jogando aí, tá, gente? Mas talvez foi isso também que fez com que o Trump tenha sido eleito. Porque é uma população, não é só... os ricos votaram nele porque eles sabem que vão ter vantagens em relação aos impostos ali, isso é bem claro, mas tem uma população pobre que votou nele, tem muitas partes culturais, tem muita parte do puritanismo deles lá, tem muita coisa assim, mas eu acho que em boa parte porque essa classe média tem diminuído, as diferenças sociais estão aparecendo, estão mais gritantes lá. Só que eles não sabem como resolver, eles não sabem como apelar para essa população, os democratas, no caso ali. E daí os republicanos dão uma explicação simples para eles. Sabe o que é isso? É culpa dos imigrantes. Sabe o que é isso? É culpa desses vagabundos que isso, que aquilo. Sabe o que é isso? Essa é a solução. Aqui a gente vai ser alguém que faz, é um partido que vai fazer, né? E, enfim, aquela solução fácil que no final do filme tem isso, eu fico pensando, essa é a parte que eu mais gosto desse filme. Tem uma parte no final do filme em que o cara do passado, né, que vira o cara mais inteligente ali, vira o presidente, e o que ele tem que resolver é que eles não estavam conseguindo plantar mais, fazer as plantas crescerem. E ele descobre que a coisa mais simples do mundo, para ele, no caso, é que eles estão regando as plantas com o energético. Em que eles fizeram tanta propaganda ali, né? E daí as plantas estavam morrendo porque eles não estavam sendo regado com água. A parte que eu mais gosto é que ele fala isso, ele fala, gente, vocês têm que trocar o energético por água. E todo mundo fala, imagine, mas a propaganda diz que o energético é bom para tudo, então é bom para as plantas. E ele fala, não, gente, confia em mim. Eles trocam, colocam água para regar as plantas, só que demora. E é isso que eu gosto, porque demora pra planta, né, se recuperar, para as plantações se recuperarem e tal. E enquanto isso, eles não têm paciência e eles vão lá e falam, vamos matar ele, colocar ele no meio de uma arena ali para ser atropelado. Né, porque ele tava errado, ele enganou a gente. Tirou emprego. Eu acho que isso... Tirou o emprego das pessoas, porque ele né, colocou essa empresa como vilã e ela meio que fechou. Sim, tem essa parte também, né, que o capitalismo uma coisa puxa a outra. Então isso eu acho muito esperto do filme, porque eu acho que várias das nossas soluções, principalmente de problemas sociais, elas levam tempo e elas não são tão óbvias quanto as pessoas acham. Então, soluções óbvias, gritar, você apelar para os instintos de violência, de vingança das pessoas, é muito fácil. Você chegar e falar, eu sou do povo, é o que eu dizia. Eu assistia o Ratinho quando era criança e eu ficava impressionada com ele, achava que ele era uma pessoa muito boa, de bom coração, que era contra os bandidos. Eu acreditava, gente, porque a televisão faz sentido doutrina a mesmo. gente, né? Sim. E não é...
E os problemas, hoje em dia, eu vejo que os problemas sociais, eles não são tão óbvios e eles demoram tempo. Só que as pessoas não têm essa paciência para investir em coisas que não vão apelar para os instintos mais imediatos delas. Tipo, vingança imediata, violência imediata, e é forte. Agora, você começar um programa social ali, você começar um programa de saúde em outro lugar, fazer... Isso daí, resultados, são os resultados verdadeiros que vão surgir, mas levam tempo e tem muito trabalho. É assim, é aquele filme que ele fica na mente. Enquanto eu assisti, eu vou ser sincera, eu não gostei. Eu achei, sabe, tem algumas partes legais, mas muitas partes eu achei chatas. Os personagens, eles têm arcos um pouco superficiais, às vezes, sabe? Tipo, não sei, eu sinto que faltou um tchan, alguma coisa, assim. Alguns diálogos não são tão legais. Mas, assim, é um filme que fica na mente infinitamente depois que você termina de ver, sabe? A partir do dia seguinte, é um filme que vai ficar na sua mente, porque você não esquece de ver todas essas pessoas caricatas, entendeu? E se assustar com elas, assim. Então, ainda é um filme que vale a pena ver só por isso, assim. Eu acho que pelo impacto. Mas é aquela coisa, realmente, a crítica, ela se perde um pouco. Eu também acho. Totalmente. Então chegou a hora da nossa pergunta final, que é: esse apocalipse aconteceria? Idiocracia. Aqui é a nossa vinheta, tá? Fico desesperado. Entra nosso efeito especial aqui. Gente, eu acho que é super possível acontecer. Acho que a gente já deu todos os motivos antes aqui, então acho que eu não preciso falar mais nada. Mas, se caso a burrice for passada mesmo biologicamente, então só mais uma recomendação: usem camisinha, tá? Por favor, não vamos deixar a população humana se reproduzir mais. Enfim, esse é meu conselho para as pessoas aí do universo. O que você acha, Liz? Eu acho que todos os filmes que já preveram o futuro, eles superestimaram a capacidade do ser humano, na minha opinião. Sempre. Eu acho que até mesmo a Idiocracia tá superestimando a gente. Que vai conseguir tacar Gatorade em todo mundo. Mas assim, eu acho que se o capitalismo não cair, se ele se adaptar, se essa for a tendência, a gente vai caminhar pra isso. Eu acredito que sim. Se ele não cair, se a gente não for pra outro sistema, é uma adaptação. E é isso, né? O capitalismo, ele depende do consumo e o desgaste da natureza, né? Então a gente vai chegar bem perto de Idiocracia assim. Vamos ver, né? Sim. Mas a gente ainda pode ter cartas na manga, na minha opinião. Eu acho que não são... Programas sociais são maravilhosos, mas com certeza não são as únicas ferramentas. Tem várias ferramentas que podem dar a mão juntas. Não sabemos o que pode acontecer. Pode ser que vire pra uma coisa boa, gente. Não sei. Eu acho que, apesar de várias semelhanças e várias coisas com o mundo atual, eu não acho que vai acontecer, porque seria quase uma utopia Terry Crews como nosso presidente, o pai do Chris, né? Ele na economia, ele seria sensacional. E eu acho que, infelizmente, a gente não vai ter esse futuro. E daí também, como eu já disse, de você pegar e escolher o presidente como o seu líder ser a pessoa mais inteligente do planeta. Entendeu? Não vai acontecer, gente. Isso a gente sabe que não é assim que a gente escolhe políticos. Então, infelizmente, eu acho que Idiocracia é bom demais pra ser verdade. Olha que ponto chegamos. Superestimaram a gente. Gente, e vocês? O que vocês acham? Vocês acham que a gente tá se tornando uma idiocracia? Vocês têm que falar pra gente, vocês falam com a gente nas nossas redes sociais, depois vocês dão uma pausa nas redes sociais pra ir ler um livro, entendeu? Você entra lá, faz uma coisa produtiva, uma coisa legal, interage com a gente, e depois você dá umas pausas aí pra dar um passeio, com máscara, tá?
e não pra ir em festas lotadas na praia, mas já tá dando pra dar pelo menos um passeio ali pra passear com seu cachorro, alguma coisa assim, você tá podendo fazer. E daí, se vocês souberem como é que tá o mundo lá fora, porque a gente tá preso no nosso bunker já faz muito tempo, você dá notícias pra gente. Isso vai ser uma coisa útil que você pode fazer nas nossas redes sociais, que é @depoisdia no Instagram e no Twitter, /depoisdia no Facebook e Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube. Alice, muito obrigada por ter topado participar com a gente, muito conversar obrigado, com a gente Alice. aqui. Você quer deixar alguma rede, deixar uma mensagem final? Eu gostaria de deixar uma assim? mensagem final. Eu acho que se você não tem coragem de meter o louco igual um Marighella, pelo menos vai votar. Sabe? E vota certo, pesquisa! Pesquisa, pelo amor de Deus, vai votar, vota pro vereador, vota pra prefeito, vota em mulher, vota em tudo quanto é gente que vocês acham que... Uma dica também, procura o nome da pessoa, coloca corrupção do lado, vai vendo o que dá, procura no Quant, procura no DuckDuckGo. Façam isso, eu acho que isso já ajuda muito o futuro. Ajuda. Exatamente. Pode evitar o fim do mundo. Vamos usar as nossas ferramentas Porque a pro gente bem, tem, né? Já que a gente não consegue sair de casa, porque estamos entretidos demais com a Exatamente. tecnologia. Enquanto nós somos reféns, por favor. Pelo menos votem. É isso. Gente, então é isso. Muito obrigada por escutar até aqui. E Bunker 002, câmbio desligo. Gente, muito obrigado por escutarem até aqui. Agradeço de novo muito a presença da Alice aqui no nosso podcast. E Rafael, Bunker 03, câmbio desligo. Bunker 04, desligo. Aê!